Pegue qualquer grande livro da humanidade e coloque numa penitenciária. Quantos presos deixarão o mundo das drogas, da promiscuidade, porque leram esses autores que eu mencionei? Agora chegue na mesma penitenciária e deixe ali alguns exemplares da Bíblia. Depois de um tempo, você terá lá uma igreja funcionando. Pois muito bem, voltei com novos argumentos e novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade, de volta aos estúdios do Pilastra da Verdade, porque eu estava viajando, ok? Mas eu coloquei aqui em fundo, né, um cenário antigo de guerra, aqui atrás, que era no tempo bíblico de sangue derramado em nome de um Deus. Falando do Rodrigo Tripa Seca, Rodrigo Tripa Seca tinha que tomar vergonha na cara, mas muita vergonha na cara. Estou falando da ideia do que ele propaga em questão religiosa. Muita vergonha na cara, sabe por quê? Para ele dizer que Bíblia transforma a vida dentro de penitenciária. Que merda, cara. Que merda na mente desse cara. Ou então, o que ele usa na verdade é um subterfúgio para ele mesmo, dinheiro, para conseguir no patamar da enganação religiosa. Para seguir no patamar da enganação religiosa, porque isso é lucro para ele. A mentira religiosa para Rodrigo Tripa é muito mais vantajosa do que a verdade. Porque a verdade dos fatos do dia a dia, não. Mas quando o cara, ele profere uma coisa dessa, uma imbecilidade dessa, de dizer que a Bíblia é o único livro que consegue transformar vidas dentro de penitenciária, por que não fora? Fora também. Mas se essas pessoas que estão dentro de penitenciária cometeram crimes, foram pegas pela lei, estão lá cumprindo a pena, será que essas pessoas não conheciam a Bíblia antes de fazer e cometer os crimes? Hein, Rodrigo Tripa? Aí ele vem falar uma coisa que é o que acontece mesmo. Dentro de penitenciária, lá tem muita igreja. E tem gente que tá dentro de penitenciária, presídio, dizendo que tá ali porque foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus de estar ali pregando para presos. Porque lá não tem ateu, né? Deixando claro, Rodrigo Tripa nunca parou para pensar isso, né? Que dentro de penitenciária e dentro de presídio não existe ateu. E dificilmente um policial vai pegar alguém que cometeu um crime e vai dizer foi um ateu. Dificilmente. Só quem transforma criminoso em ateu é seu Datena e essa turma, essa tropa toda. Que depois que o cara comete um crime hediondo ou um crime bárbaro, aí eles ficam falando besterol, dizendo que são pessoas que não têm crença em Deus para fazer isso. Mentira. São pessoas que são maldosas, já vêm da natureza e têm crença sim. Estão fazendo crime ali, cometendo uma coisa absurda e na sua própria consciência está dizendo, depois eu peço perdão a Deus. Depois, mesmo se eu for para a penitenciária, eu peço perdão a Deus, que Deus vai perdoar, porque está escrito no conto do vigário que Jesus perdoou o ladrão da cruz. Estava do lado dele. É só pedir perdão e pedir para Jesus lembrar. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pronto, aí já vai o perdão. Mas quem morreu, quem foi massacrado, quem foi torturado por esses bandidos, se não tiver pertencendo a nenhuma igreja, a igreja do Rodrigo da Tripa Seca e desses outros cambadas aí, ainda vão pro inferno ainda. Os que morreram ainda vão pro inferno. Se morreram e não faziam parte, mesmo crendo ainda, mesmo não sendo ateus e fazendo parte, se morreu não fazendo parte de uma vertente dessa aí religiosa, né? No caso do Rodrigo Tripa, se o cabra morreu por um bandido, por exemplo, no caso dele que defende o sabatismo, né? Que defende o descanso do sétimo dia como um dos mandamentos principais para a salvação, se caso o cara morreu, mesmo que ele seja de outra religião, torturado por um bandido, mesmo o cara sendo trabalhador inocente, torturado por um bandido, e ele morreu, mas ele não estava na Adventista da Sétima Mentira, não guardava o sábado, não tem salvação. Então é o seguinte, mas lá na penitenciária,
Ele disse que o livro transforma a vida das pessoas dentro da penitenciária. O cara deveria tomar vergonha na cara. Enquanto isso, eu quero agradecer, porque eu peguei uma carona aqui no vídeo. É um canal de um colega meu, que é o Edson Toshio. O cara é muito inteligente, viu? Esse cara aqui é muito inteligente e tá crescendo também. Já tem mais de 5.760 inscritos no canal dele. E ele vai crescer porque ele é muito inteligente. Ele vai crescer muito, esse cara. Então, um abraço para ele. Então, eu peguei essa carona aqui. Ele tem um argumento maravilhoso falando sobre esta fala aí idiota do Rodrigo Tripa Seca. Ele fala muitas coisas importantes aí. Mas o Rodrigo Silva é isso, a gente sabe, não tem outra coisa. Se você for analisar a conversa fiada para boi dormir e acordar no matadouro de Rodrigo Tripa, de Marco Tá Lhe Enganando, de Silas Maracutaia, de Edi dos Morcegos, de Agenor dos Truques, tá entendendo? Do Valdemir do Sandiabo e essa cambada toda, RR da Mentira, são mensagens que alienam pessoas e não tem sentido. E não tem sentido. Quando o Rodrigo Tripa, que conhece a Bíblia mais do que eu e sabe que isso tudo é uma farsa, é uma mentira, ele diz que a Bíblia Sagrada que transforma não é livro de fulano, de Beltrano, livro de tal escritor, não, mas a Bíblia. Então, duas coisas podem acontecer. Uma das duas coisas podem acontecer na mente do Rodrigo Silva. Ou burrice, um cara que nem Rodrigo Silva ser burro de um lado, uma metade do cérebro burro, na questão de ideia religiosa, questão de ideia. Ou então é esperteza mesmo. Não, ele sabe, mas ele é besta de falar, ele é louco de falar. Se isso aí faz parte de um patamar na vida dele para render, do outro lado, realmente, é como eu falei, pode ser a burrice mesmo, a burrice mental, que ainda corrói a mente dele. Ainda corrói a mente dele, porque é um livro cheio de sangue derramado, em nome de um Deus. Um livro que um Deus mandou matar inocentes por conta de uma vingança. Só porque fazia parte da mesma geração, do mesmo sangue, anos e anos e anos e anos depois, naquela região onde Deus sempre rejeitava e Deus mandava invadir e matar inocentes, e principalmente crianças, né? Isso o Rodrigo Tripa parece que não vê, não enxerga, não. É o Deus dele, é o sádico Deus dele, é a Bíblia que ele chama de sagrada, que renova vidas, né? É um Jesus que ele ama tanto você, ele ama tanto eu, que se eu não retribuir este amor, ele tem inferno para mim, ele construiu um inferno para mim, ele construiu um lugar de tormento para mim. Embora o Rodrigo Tripa não prega muito sobre inferno, ele não acredita muito em questão de inferno, mas ele fala de salvação e de perdição. Ele fala sobre isso, que quem não for salvo vai ter que ter um local um pouco mais sofredor. Não se sabe como na mente de um Rodrigo Tripa, mas é isso. E dos adventistas a mentira. Cara, um cara desse deveria tomar muita vergonha na cara, mas não toma, cara. Não toma. E aí depois ainda fala de ateus. Cara, ateus estão o tempo todo aqui descendo a ripa nessas mentiras e nada acontece. Por quê? Por que não acontece de uma divindade, de um ser sobrenatural fazer alguma coisa contra um ateu, alguma coisa assim? Porque não está em lugar nenhum. E o Rodrigo Tripa sabe muito mais do que isso. Agora, o cara não teve vergonha na cara de dizer que Bíblia transforma pessoas dentro de penitenciária, cara. Dentro de penitenciária, por que essas pessoas não foram transformadas antes de cometer os crimes? Por quê? Então, cara, é uma coisa nojenta o cara ouvir um negócio desse de um cara desse. É uma coisa nojenta, cara. Infelizmente, a lei no Brasil permite esse tipo de coisa. Então, o livro que ele está defendendo aí é um livro genocida. É um livro homicida. É um livro cheio de sangue derramado. É um livro também de canibalismo. Tudo isso aqui, sacrifício de animais. Animais que não tem nada a ver, não tinham nada a ver com religiosidade. E teriam que ser mortos para Deus limpar pecados de humanos. Que também nunca limpou, né? Pecado é uma coisa que sempre foi maior do que o desse Deus daqui. Sempre arrebentou, tudo vem arrebentando, vai continuar arrebentando. O Rodrigo Tripa não vê isso. Rodrigo Tripa não vê isso, cara. Que isso aqui não funciona. Fora, dentro do livro é uma coisa, fora é outra coisa.
Ele fica defendendo isso aqui como a Bíblia Sagrada transformou. Transformou o quê, rapaz? Só tem uma coisa que transforma a vida de todo e qualquer ser humano. É o caráter, continuar tendo caráter, trabalhando honestamente, independente de riqueza e de prosperidade da terra. A vida dele será sempre transformada para melhor, tanto ele como a família. E o Rodrigo Tripa sabe disso. Mas a pessoa que já traz a natureza maldosa de querer destruir as pessoas, destruir quem está na frente, animais, a própria natureza, aí já é da própria pessoa, não tem Bíblia, não tem bosta de religião nenhuma que resolve nada. Tome vergonha em sua cara, Rodrigo. Tome vergonha em sua cara e analise a vida como a vida é, rapaz. Você vai abrir a sua boca para falar que Bíblia transforma a gente dentro de penitenciária? Eu posso dizer que talvez a maior argumentação que eu teria a favor da Bíblia é a sua capacidade de transformar vidas. Muitas pessoas tiveram a sua vida completamente transformada para melhor por lerem a Bíblia. Eu sei que você pode falar, mas Rodrigo, a educação também transforma as pessoas. É verdade. Mas vamos fazer um teste mais apurado? Pegue qualquer grande livro da humanidade e coloque numa penitenciária. Quantos presos deixarão o mundo das drogas, da promiscuidade, porque leram esses autores que eu mencionei? Agora chegue na mesma penitenciária e deixe ali alguns exemplares da Bíblia. Depois de um tempo, você terá lá uma igreja funcionando. Ou seja, nenhum livro tem tamanha capacidade de mover corações, de transformar vidas como a Bíblia Sagrada. Mas pessoas transformadas depois que cometeram crimes? Depois que... Você acredita nessas pessoas? Ah, mas tem que sempre dar uma segunda chance. Tira da penitenciária e coloca pra morar com você na sua casa, cara. Porque essas pessoas já são transformadas. Que eu duvido que você vai querer fazer isso. É uma pessoa que cometeu um crime contra crianças, contra mulheres, coisas de psicopatia, psicopatas estão lá presas, cumprindo a pena por conta da própria lei do país, que aí sim aplica a pena. Vai lá e pede para que a justiça libere estas pessoas que cometeram esses crimes porque estão com a Bíblia debaixo do braço para dormir com você, morar com você. Para com isso, rapaz. Deixa muito ser idiota. Que isso aí não faz sentido nenhum, cara. Na verdade, essa questão que ele fala que as pessoas querem que tirem Bíblias da sociedade, isso aí só são religiosos que são contra outros religiosos. Porque a minha vontade é que continue para as pessoas lerem com raciocínio. Para ver que isso aqui não faz sentido, que o Deus daqui é uma mentira. O Deus daqui é apenas uma fantasia. Porque tem um monte de alienado aí com medo. Com medo. Eu viajei agora para minha região e ouvi, alguém falou para mim sobre o medo das pessoas deste livro. Não pode falar. Antônio Galvão fica falando coisa da Bíblia. Misericórdia. Como é o negócio desse? Pá! Deixa a mão de ser trouxa, rapaz. Tá muito de ser covarde, rapaz. Você tá com medo de quê? De um livro insano, cheio de sangue derramado, que mais contribuiu para destruir vidas de pessoas e principalmente de inocentes. Isso aqui, que mostra um Deus frágil, um Deus vulnerável, um Deus cheio de vingança. Que esse Deus nunca existiu, na verdade, de forma espiritual. Isso era uma coisa mental dos judeus. E todos os deuses que foram inventados de todas as religiões. Que vergonha o cara dizer uma coisa dessa, o cara dizer que Bíblia transforma pessoas dentro de penitenciária. Que merda é essa, cara? Será que uma pessoa dessa não pensa? Não, mas é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Sangueada e sangrada, é isso que isso aqui é, cara. A Bíblia que mostra que um Deus todo-poderoso enviaria um filho em carne e osso num planetinha de merda desse, a comparar com o universo. Eu falo pelo tamanho. A única coisa que nós temos para sobreviver é isso aqui. E veio aqui para ser humilhado pelo ser humano, para pagar uma dívida para quem? Pagar a dívida do pecado para quem? Para o mesmo Deus? Ou para o diabo, Satanás, o inferno? É porque tem o mesmo poder de Deus? Ele teria que pagar a dívida? Dívida do pecado? Isso tudo é uma contradição doida, louca. As pessoas não percebem isso. Tudo uma grande farsa, uma grande mentira. Então um livro cheio de mentira, cheio de contradição, cheio de sangue derramado, como eu falei para vocês aqui, sacrifícios. A maior injustiça que tem aqui, além das matanças em nome de um Deus a inocentes, a crianças, mulheres e idosos,
Pessoas inocentes, uma das maiores injustiças aqui, até que em pombas, rolinhas, animais eram mortos em sacrifício. Em sacrifício, os animais eram queimados para um Deus cheirar uma fumaça. Que merda é essa, cara? As pessoas não acordam em pleno século XXI. E os bichinhos eram queimados em cima de altares. Para quê? Para limpar pecados de seres humanos. E o cara fica defendendo uma merda dessa. Fico por aqui, Antônio Galvão, Pilastra na Verdade, mas eu volto com novos argumentos, novas indagações. Estou criticando ideia. A ideia do Rodrigo Silva, para mim, é uma ideia insana, é uma ideia sem nenhum tipo de respeito ao próprio ser humano. Não tem respeito ao ser humano, carne e osso, precisa sobreviver. E o cara dizer que um livro transforma pessoas dentro de penitenciária, isso aí é o fim, cara. Putz grilo. Fui, mais volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.